Próxima questão diz o seguinte: o bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros, utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos, hormônios, que, atuando como tal no organismo, podem causar infertilidade na vida adulta. Bisfenol A, de massa molar 228 gramas por mol, é preparado pela condensação da propanona, massa molar igual a 58 gramas por mol, com fenol, massa molar 94 gramas por mol, em meio ácido, conforme apresentado na equação química. Então eu tenho aí a propanona com o fenol, que vai produzir aqui o bisfenol mais H2O. E aí ele diz, considerando que, ao reagir 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol A. De acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de... Então é o seguinte, ó, vamos lá. Ele quer saber rendimento, certo? Então, ele quer saber rendimento. Quando a questão pergunta o rendimento, inicialmente eu não vou utilizar o dado do produto. Obteve-se 1,14 kg de bisfenol A. Eu não vou utilizar inicialmente esse dado, porque esse dado é o que eu obtive. Meu primeiro cálculo não envolve o que eu obtive, mas o que eu deveria ter obtido, certo? O que eu deveria ter obtido. Então, eu vou ter que achar o que eu deveria ter obtido e vou fazer uma comparação. Comparar isso com o que eu deveria ter obtido caso o rendimento fosse 100%, tá? Então, eu tenho que achar isso aqui primeiramente. Então, ele está dizendo aí que ele está reagindo 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol. Numa questão, uma questão comum de estequiometria, nas questões mais simples, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a comparação de dois compostos, certo? Dois compostos, e aí a gente vai tirar. Então, deixa eu colocar aqui. Geralmente, o que é que a gente vai ter? Composto 1, 2, certo? E aí você compara dois compostos. Como é que você vai comparar? Você vai pegar dados desses dois a partir dos coeficientes, tá? Então eu vou ter aqui um coeficiente, esse daqui, que vai indicar a quantidade de mols, certo? E eu vou ter um coeficiente desse outro, que vai indicar aqui uma quantidade de mols. Pode indicar outras coisas também, certo? Mas geralmente a gente vai indicar aí quantidade de mol. E aí fora isso eu vou ter um dado de 1, certo? E aí a unidade vai variar. E eu vou ter uma pergunta do outro, que vai ser o meu x, e a unidade aí vai variar. E aí você monta a sua regra de 3, tá? Nessa questão, o que é que eu já estou vendo? Como eu tenho que achar quanto eu deveria ter obtido aí do bisfenol, um dos compostos eu já sei que é o bisfenol. Então, um pedaço da minha regra de 3, eu já sei quem tem que ser, certo? Eu já sei que é o bisfenol. Então, eu vou pegar o coeficiente do bisfenol e vou fazer uma pergunta sobre o bisfenol. Qual é a minha pergunta? É quanto eu deveria ter obtido caso o rendimento fosse 100%. Aí você fica na dúvida. E o composto 1, quem é que vai ser? Vai ser a propanona ou o fenol, já que ele deu informações dos dois. Ora, o composto 1 vai ser aquele que for o reagente limitante. Então, com certeza, um desses dois aqui vai estar em excesso.
e o outro vai ser o limitante. Então, nessa questão, eu tenho que descobrir quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante, tá? Sem isso, você não vai resolver essa questão, ok? Tenho que descobrir aí quem é o excesso e quem é o limitante. Vamos analisar isso? Para poder fazer, descobrir, o que a gente vai fazer? Comparar eles dois, tá? Eu tenho o fenol. E eu tenho aí a propanona. A relação entre eles aí vai ser o quê? De 2 mol para 1. Então, a reação entre eles tem que ser essa: 2 mols do fenol para 1 mol da propanona. Isso, se eu colocar em termos de massa, vamos ver como é que ficaria aí. 2 mols do fenol. O fenol, pela questão, ele disse que ele tem massa molar de 94 gramas por mol. Então, ó, são 94 gramas em 1 mol. Então, 2 mols eu vou ter o quê? Vezes 94 gramas, porque são 2 mols, tá? E 1 mol de propanona, eu tenho aí que massa molar. Vamos ver, ó. Ele está dizendo aqui, ó, propanona, massa molar 58 gramas por mol. Então, ó, isso aqui são 58 gramas. Então, observe a relação. 2 vezes 94, vamos ver quanto é que vai dar aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 9, 18. Então, eu tenho 188 gramas. Tem que estar para 58 gramas, certo? Então, essa é a relação que eu tenho aí entre o fenol e a propanona. 188 gramas para 58 gramas. Vamos ver o que é que a questão está dando. Ela está dizendo que, ó, que colocou para reagir 3.760 gramas do fenol com 580 gramas da propanona. Ó, analisem comigo. Olha o que é a relação estequiométrica aqui. É 188 gramas desse para 58 desse. Então, se eu tiver 580 da propanona, 580, vou botar um zerozinho aqui, peraí, deixa eu botar de verde. Se eu tiver 580 da propanona, aqui eu tinha que ter quanto? Eu tinha que ter 1.880, tá? Só que eu tenho 1.880? Não, eu tenho 3.760. Então, esse reagente ele está em excesso e esse reagente aqui é o reagente limitante, tá? Então, como é que eu vou definir quem é que vai ser aqui o meu composto 1? Vai ter que ser sempre o limitante, certo? Então, toda vez que eu tiver uma questão onde eu tenho dúvida em qual usar, em que a questão me colocou mais de 2 componentes para eu comparar, porque eu tenho o bisfenol para eu comparar, eu tenho um dado do fenol e tenho um dado da propanona. Toda vez que isso acontecer, o que é que vai acontecer? Dos reagentes eu vou ter que determinar aí quem é que está em excesso e quem é que é limitante, tá? Aquele que estiver em excesso, eu não utilizo suas informações. Então, eu não vou utilizar informações do fenol. Eu vou utilizar os dados da propanona para poder montar a minha regra de 3, ok? Então, eu já sei que é a propanona. Então, vamos fazer aí os cálculos com a propanona. Deixa eu apagar bem aqui para ter um pouco de espaço. Então, ó, agora eu vou montar a minha regra de 3 corretamente. Então, eu já sei que ela tem que ser, a relação vai ser propanona e bisfenol. Tá aí. Entre a propanona e o bisfenol, se a gente olhar aqui, ó, eu já sei o que é que eu vou
os que eu vou utilizar. Então, a gente lembrando aqui, coeficiente de um e coeficiente do outro. O coeficiente aí da propanona é 1. E o coeficiente aí do bisfenol também é 1, tá? Mol para mol. E aí, dado de um, pergunta do outro. A gente já viu que a pergunta é sobre o bisfenol. Ele quer saber... Aliás, nós queremos saber quantos quilos de bisfenol vão ser produzidos para eu poder comparar aqui, ó, com isso aqui, certo? Eu quero comparar com esse valor. Então, eu tenho que saber quantos quilos de bisfenol vão ser produzidos. Qual é o dado que eu tenho da propanona? O dado que eu tenho da propanona é que foram usados 580 gramas. Então, ó, 500 gramas. Eu sei o seguinte, que do jeito que está aqui, eu não posso fazer essa regra de 3. Ó. Aqui eu tenho um mol com quilo e aqui eu tenho um mol com grama. Tá? Desse jeito aí, eu não vou poder fazer minha regra de 3. Então, eu vou converter esse mol aqui para grama. A gente sabe que a propanona, qual é a massa molar dela aí? 58 gramas por mol. Então, um mol corresponde a 58 gramas, certo? No caso aí do bisfenol, deixa eu pegar aqui o dado aí de massa molar do bisfenol. Ó, tá aqui, é de 228 gramas. Pronto, agora eu posso apagar. Então, bisfenol, isso aqui vai ser 228 gramas, ok? Então, já tenho aqui grama com grama, agora aqui eu tenho grama com quilo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai achar esse X aí em grama, e aí depois a gente converte para aquilo aí, que é bem mais fácil. Certo? Então, eu vou ter aqui X vai ser igual, eu vou ter 580 vezes 228 dividido aí por 58. Isso com isso aqui vai ficar 10. Então, meu X vai dar o quê? 2.280 gramas do bisfenol. Certo? Então, ó, 2.280 gramas de bisfenol. Então, isso é o que eu deveria ter obtido. Então, quanto é que eu deveria ter obtido? 2.280, que vai dar 2,28 quilos. Agora, observem. Eu obtive 2,28. Aliás, eu obtive 1,14. Deveria ter obtido 2,28. Observa, já dá para ver de cabeça que eu só obtive a metade. Eu obtive 50%. Então, eu já sei que a resposta é 50%. Não precisa mais nem fazer cálculo. Mas, vamos fazer o cálculo aqui. Então, eu sei, ó, que 2,28 quilos, isso corresponde a 100%, tá? Quanto, ó, 1,14, quantos por cento 1,14 quilos vão corresponder? Meu Y vai dar aí, fazendo as contas, 50%. Fiz a comparação entre o que eu obtive e o que eu deveria ter obtido e achei a resposta da questão. Então, lembrando aí, ó, quando a gente tem uma questão de estequiometria, a gente vai ter aí dois componentes sendo comparados, tá? E aí a gente tem que montar uma regra de 3 entre esses componentes. Das partes da regra de 3 aqui vai estar relacionado aos coeficientes que a gente tem lá nas equações. Coeficiente do composto 1, coeficiente do composto 2. Certo? Os próximos passos são um dado, uma informação, certo? E uma pergunta, ok? Dado e uma pergunta, que vai ser o meu X. E aí pode acontecer de, na hora desse momento aqui, você vê que você tem dado de dois componentes. Tem o dado aí de dois
componentes, que nem foi o que a gente acabou de ver aí. Aí você fica na dúvida qual utilizar, se ele tem dado de 2 componentes. Se esses 2 componentes forem reagentes, um desses reagentes vai estar em excesso e o outro vai ser limitante. O que tiver em excesso, você elimina. Ok? Agora, se tem dado de um reagente e de um produto, com certeza é porque vai envolver aí rendimento, certo? Se tem dado de um reagente e de um produto, vai envolver rendimento. Se no caso ele perguntar o rendimento da reação, como a gente viu aí, o dado do produto a gente não usa, a gente guarda para o final. A gente acha o X e aí faz a comparação com esse dado aí do produto, ok? Agora pode acontecer o contrário também, de ao invés de perguntar o rendimento, ele pode dar o rendimento. E aí, se ele der o rendimento, esse dado aqui do produto, certo? Ele vai, vamos supor, que tem uma massa lá de produto de, supor aí, 100 quilos. E ele diz que obteve 100 quilos com rendimento aí vamos colocar aí de 50%. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu utilizar 100 quilos, eu vou transformar isso em 100%. Já que isso é 50%, 100% seria quanto? 200 quilos. E aí, no caso, eu vou utilizar esses 200 e aqui não vai ser mais uma pergunta, aqui vai ser a minha informação, tá? Então, basicamente é isso aí para esse tipo de questão.